Irmãos, vamos continuar então a nossa série no livro de 1 Coríntios e vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, faremos a leitura a partir do versículo 12 até o 26. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos-nos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, que o Senhor cumpra essa palavra em nossos corações. Nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, e que precisamos, ó Deus, das Tuas orientações, não apenas para nós sermos ouvintes, mas sermos operosos praticantes da Tua palavra. Nós não queremos, ó Deus, passarmos por este mundo como se nós nunca tivéssemos existido, mas nós queremos, ó Deus, marcar a nossa estadia neste mundo, servindo a Ti de coração, servindo os irmãos com alegria, e sendo, ó Deus, um bom testemunho neste mundo. Por isso, meu Deus, ajude-nos, cada um de nós, nessa missão. É o que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o
tema dessa noite é a igreja que devemos ser. Essa passagem, ela vai tratar sobre a unidade da igreja. A palavra unidade, quando nós falamos unidade, o que significa unidade? No hebraico, a palavra ela significa unanimidade de sentimento. É uma afeição, é um sentimento de amor, ou conduta tal que deveria existir no meio do povo de Deus. É o que nós lemos lá em Salmo 133, no versículo 1. Ao quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade, vivam em união, estejam unidos. Significa que Deus espera o quê? Essa unanimidade de sentimento, essa afeição entre todos nós, esse sentimento de amor uns pelos outros. E no hebraico, e no grego, isso é no hebraico, e no grego, o que significa a unidade? Significa a unanimidade dos cristãos nas mesmas verdades de Deus, e a possessão da graça e fé no mesmo grau e de forma similar. É como Jesus diz em João 17, 22 e 23. Jesus, em sua oração, quando ele fala ao Pai, ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, a unidade da igreja, ela é um conceito fundamental para nós cristãos. Se refere à união e à harmonia entre os membros de uma comunidade religiosa, da nossa igreja. É a ideia de que todos os crentes em Cristo são partes de um corpo, como Jesus como cabeça, e o dever nosso de vivermos em amor e cooperação uns com os outros. Então, a unidade é cada parte trabalhar com o mesmo objetivo, visando o benefício de todas as partes, de todos os irmãos. É nós abrirmos mão do nosso pensamento individual, para nós caminharmos no mesmo propósito, com todos os irmãos em coletividade. É nós darmos lugar à humildade, para que fale mais alto a unidade. Então, é muito importante nós compreendermos a respeito da unidade da igreja, de nós sermos um com Cristo, um com os irmãos. A unidade da igreja, ela é essencial para o testemunho cristão e para o cumprimento da missão da igreja. Quando os crentes estão unidos, eles são capazes de impactar o mundo ao seu redor de uma maneira mais eficaz. Então, o que Deus, Ele requer de nós como igreja, é a nossa unidade, é o nosso comprometimento uns com os outros, é o amor uns pelos outros. É isso que Deus deseja de todos nós da igreja, é que nós sejamos um só corpo, e todos juntos trabalhemos para o avanço do reino de Deus. Mas o que nós observamos ao meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, era que isso não estava acontecendo. É que essa unidade, ela estava longe daquilo que Deus requeria deles. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa primeira carta para a igreja que estava em Corinto, a intenção dele era orientá-los e corrigi-los a respeito de muitos problemas que estavam acontecendo na igreja. E muitos problemas que estavam acontecendo na igreja era com relação à falta de unidade da igreja. Apesar de todos se reunirem, de todos irem cultuar a Deus,
de todos estarem juntos no mesmo local. Eles não estavam vivendo em unidade. Não é o fato de nós apenas virmos a um lugar que nos faz unidos, que nos faz um corpo, que nos torna uma igreja. E sim o fato de nós vivermos unidos. É isso que Deus quer de nós. Algo que vai além apenas da teoria, mas algo que é uma realidade em nossas vidas, em nosso coração. Sermos um corpo, sermos uma família da fé. Isso é ser igreja. Não é apenas vir ao local, frequentar um local e ir embora para casa. E Paulo, ele vai chamar a atenção dos irmãos a respeito disso. O que nós observamos no capítulo 1 dessa primeira carta, é que Paulo, ele vai falar sobre divisões e contendas que existiam entre os irmãos. Os irmãos se reuniam, mas haviam brigas entre eles, contendas, ciúmes, divisões. Uns diziam, não, eu pertenço a Paulo. Outros diziam, eu pertenço a Apolo. Outros, não, eu sou de Pedro. E outros mais espirituais, eu só pertenço a Cristo. Então, entre os irmãos, Paulo diz que estavam tendo conflitos, contendas, divisões, brigas, ciúmes. E isso estava errado, pelo fato de sermos uma só família. Também no capítulo 6, Paulo vai falar sobre o fracasso deles na unidade, porque estava acontecendo um litígio na igreja. O que era isso? Um irmão estava processando judicialmente outro irmão. E isso é uma vergonha para a igreja, irmãos processando os próprios irmãos. Imagina naquela época, a qual o fórum onde eles faziam esses julgamentos, era um lugar que ficava em praça pública. Todos tinham acesso, todos passavam, podiam participar, olhar e ver o que estava acontecendo. E de repente, em um julgamento desse, dois irmãos cristãos, um brigando com o outro, um processando o outro. Isso era uma vergonha para a igreja, essa falta de unidade, essa briga entre irmãos. Mas não ficou por aí apenas. Nós vemos Paulo novamente repreendendo no capítulo 8 os irmãos, pelo fato de que os irmãos mais fortes na fé estavam escandalizando os irmãos mais fracos na fé. Era a respeito de comidas sacrificadas a ídolos. Paulo ensina o quê? Não tem problema nenhum comer comidas sacrificadas para ídolos, uma vez que o ídolo é nada, é apenas uma criação da imaginação do homem. Mas o problema é quando a nossa fé, ela vai além dos limites impostas por Deus, e acabamos escandalizando os irmãos mais fracos na fé, aqueles que achavam que era pecado. E então Paulo orienta o quê? A eles se absterem daquela comida, por causa dos irmãos mais fracos na fé. Mas era algo que não estava acontecendo. Então os irmãos mais fortes na fé estavam dividindo a igreja e escandalizando os irmãos mais fracos na fé, muitas vezes os novos convertidos. Que igreja era essa? Aí nós vemos no capítulo 11, quando Paulo vai abordar a respeito da ceia do Senhor, Paulo diz, eu estou informado, que quando vocês se reúnem na igreja, vocês não se reúnem para o melhor, e sim para o pior. Porque eu fui informado de haver entre vós brigas e divisões, até no momento da celebração da ceia. Enquanto muitos levavam a sua ceia, os ricos, os pobres não tinham o que comer. Enquanto os ricos comiam a sua própria ceia, ao invés de compartilhar a ceia com os irmãos, eles chegavam ao ponto até de se embriagar no momento da ceia, enquanto os irmãos mais pobres não tinham o que comer e passavam fome no momento da celebração. Você vê que não basta nós nos reunirmos em um lugar, não basta nós apenas vir a este lugar, assistirmos a um culto e voltarmos para a nossa casa. Isso não faz de nós uma igreja. A igreja, ela é muito mais do que isso. A igreja é um povo
que anda unido como um corpo. É um povo que não apenas assiste a um culto, mas vive aquele culto, vive com os irmãos, vive na irmandade. E Paulo, ele vai tratar em especial no capítulo 12 a respeito disso, da importância da unidade da igreja, a importância de nós sermos um, a importância de nós servirmos uns aos outros, a importância de nós entendermos a respeito dos dons que Deus nos deu. A unidade da igreja, ela não pode ser apenas um conceito teórico para nós, mas algo que deve ser vivido na prática. Isso significa que os crentes devem se esforçar para viver em harmonia uns com os outros, buscando a unidade em Cristo. Isso envolve perdoar uns aos outros, tratar uns aos outros com amor e respeito, trabalhar todos juntos para cumprir a missão da igreja. É por isso que Paulo diz no capítulo 12, se nós cremos em Jesus, é porque nós temos o Espírito Santo. Ele não vai falar isso, que nós já estudamos. Ninguém pode falar Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode confessar verdadeiramente Cristo, senão pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento em que nós confessamos verdadeiramente Cristo, é porque nós temos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, Paulo diz que nós temos dons, porque todos aqueles que têm o Espírito Santo, ele tem algum dom. E se nós temos dons, nós então devemos servir uns aos outros, e não vivermos em divisões, contendas, fofocas, e nem viver um cristianismo solitário, sozinho. Ninguém é corpo, ninguém é cristão de forma solitária. Isso é bem claro para nós nas Escrituras. Mas nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Por isso nós devemos servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, fazer o bem uns aos outros. Paulo, nós também já estudamos, a semana passada, a respeito dos dons do Espírito Santo. E muitos são os dons que Deus distribuiu a todos. Porque Ele diz que cada um que é crente verdadeiro tem pelo menos um dom. Se você é cristão, cristão verdadeiro, se você tem o Espírito Santo, você tem pelo menos um dom você tem. E ele falou vários dons que Deus distribuiu para toda a igreja. Ele distribuiu dons do conhecimento, dom da fé, dom de discernimento de espíritos, dom de evangelista, dom de pastor, dom de serviço, dom de ensino, dom de exortação, de contribuição, dom de governo, dom de misericórdia. Então Deus, Ele distribuiu a todos nós dons. Todos nós temos dons. E se nós temos dons, todos nós devemos trabalharmos juntos para a unidade da igreja, para o crescimento do reino de Deus, para o avanço do reino de Deus. Olha o que diz então 1 Coríntios 12, versículo 12. Por quê? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, observem o nosso corpo. Embora o nosso corpo seja um só corpo, nós somos constituídos de vários membros diferentes. Então Paulo começa a trazer essa analogia para nós, a respeito do nosso próprio corpo. Olha para nós. Nós somos uma unidade, um corpo. Mas ao observarmos melhor nós começamos a observar que existem vários membros diferentes em nosso corpo. Dedos, um de cada tamanho, mãos, braços, orelhas, olhos, o nariz,
pescoço, cabeça, pernas, pés, joelho, unhas, coração, rim, fígado, costela. Ao observarmos o nosso corpo, a nossa vida, nós vemos que o nosso corpo, ele tem diversos membros. Mas todos esses membros, eles andam em unidade. Você observa que a tua perna não vai uma para a direita e outra para a esquerda. Você começa a andar, de repente uma perna quer para um lado, a outra perna quer para o outro. Não é assim que acontece. O nosso corpo, ele vive em unidade. Apesar de ser distintos, todos os membros, um não se parece com o outro, serem totalmente distintos, mas todos os membros juntos constituem o nosso corpo e traz a unidade para o corpo. Você vê a perfeição do nosso corpo, enxerga, de repente se move, fala, dentro de uma perfeição, dentro de uma unidade. Um corpo com vários membros, e o nosso corpo, ele manifesta uma unidade. Então Paulo, ele vai começar a mostrar isso para a igreja, porque essa é uma analogia, a qual é a igreja de Cristo, e ele diz isso no finalzinho do 12, e isso também com respeito a Cristo. Assim também, como nós, igreja, somos muitos membros, e um membro diferente do outro, todos nós devemos viver em unidade com toda a igreja. No versículo 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Todos nós fomos conduzidos a fazer parte do corpo da igreja, por meio do Espírito Santo. Ao sermos batizados com o Espírito Santo, ou seja, quando o Espírito Santo passou a habitar em nós, ele nos uniu ao corpo de Cristo. E todos nós agora somos dirigidos pelo Espírito Santo, alimentados por Ele, santificados por Ele. Então, quando nós fomos batizados no Espírito Santo, nós passamos então a sermos parte do corpo de Cristo. É por meio do Espírito Santo que nós ingressamos no corpo de Cristo, na igreja invisível. É por meio do Espírito Santo em que nós fazemos parte da igreja. E uma vez que nós então fazemos parte da igreja, que nós fomos batizados no Espírito Santo, nós precisamos de compreender agora a nossa responsabilidade e a nossa missão na igreja. No versículo 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Então, o corpo, quando nós falamos da igreja como um corpo, o corpo, ele não é um só membro. Ele não é formado por um só membro. A igreja moderna, ela transformou a ideia de igreja em uma casa de espetáculo, que uma pessoa fica na frente das outras falando, as outras sentadas assistindo e pagando por isso. E isso acabou se tornando a realidade das igrejas hoje. As pessoas vão na igreja para assistir uma pregação, para assistir alguém ensinando uma palavra, para dar dinheiro, e termina-se aquele momento, cada um volta para a sua casa. Mas essa não é a realidade bíblica a respeito do que é a igreja. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que toda a igreja, cada pessoa individualmente, ela interagia e cooperava com todo o corpo. O pastor, ele não é o único que tem dom dentro da igreja.
Essa é uma outra ideia errada das pessoas. Eles acham que a igreja é o pastor que fica lá pregando. E eles falam, o pastor é o que tem o dom. Isso é um grande engano. Nós já estudamos sobre isso. O pastor é apenas um dos dons distribuídos para a igreja. Não é o único dom. Não é o único membro da igreja. As pessoas acham que o pastor é responsável por tudo. Que o pastor é o único que não pode faltar da igreja. Não é assim? Eu vou quando eu quero. Essa semana eu vou, essa reunião eu vou, a semana que vem eu não vou. Mas o pastor não pode faltar, mas eu posso. Nós não estamos entendendo o que é a igreja. A igreja não é o pastor. A igreja somos todos nós. A igreja é cada um de nós juntos em um corpo. É todos nós cooperando e trabalhando com o dom que Deus nos deu. Não é um só membro o corpo. Não é um membro. Não é um dom. Não é apenas uma pessoa. A igreja é uma coletividade de todos trabalhando por todos. Se todos nós temos dons, todos nós devemos servir a todos os outros irmãos. Ninguém pode ficar apenas assistindo à igreja, voltando para a sua casa e vivendo a sua vida à parte da igreja. Porque não é nós e a igreja. O certo é, nós somos a igreja. Às vezes a pessoa faz a dicotomia. Eu vou à igreja. Não, eu não vou à igreja. Nós somos a igreja. Somos a igreja aqui dentro, somos a igreja lá fora. Nós não deixamos de ser a igreja. Nós não somos pessoas que vamos apenas à igreja. Nós somos pessoas que somos a igreja, que temos o Espírito Santo, que temos dons, que devemos usar os dons e benefícios dos irmãos, que devemos sermos cooperadores uns com os outros, exercer o cuidado, o amor, o zelo uns pelos outros. É isso que é a igreja, é isso que Paulo diz. Irmãos, o corpo não é um só membro, não é somente quem fica aqui falando. O corpo somos todos nós, são formados por vários membros, e todos os membros são importantes na igreja. Todos têm dons, todos devem trabalhar. É isso que nós precisamos entender sobre unidade, sobre comprometimento com a igreja. Versículo 15 ao 17. Se disser o pé, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde é o olfato? O que Paulo está nos ensinando? Naquela época, na igreja de Corinto, alguns irmãos estavam se sentindo inferiorizados por não terem os dons proeminentes, dons com mais destaque, e achavam que os seus dons não eram tão importantes. O pé, como ele diz aqui, se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, o pé, ele queria ser mão. Estava se sentindo inferior no corpo pela sua função. Todos são importantes, e todos os dons são importantes. A ideia de que o pastor tem um dom mais importante, ou é mais importante na igreja, isso é mentira. Porque todos precisam de todos. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, os irmãos precisam de nós. Na igreja, todos são importantes, porque Deus não deu todos os dons para um. Ele distribuiu dons para cada um dos irmãos, para que todos nós precisássemos de todos nós, e assim vivêssemos como igreja,
como uma irmandade, como aqueles que dependem uns dos outros. Alguns achavam ali porque o dom dele não era tão aparente. Mas olha aquele dom, aquele que prega no microfone, aquele que canta, aquele que fica na recepção, todo mundo vê. Então as pessoas acham que pelo fato de verem esses dons, elas têm na mente que aquilo é o único dom que tem, ou que aquele dom é mais importante do que os outros. E a igreja de Corinto estava pensando nisso. E o pé falou: como eu queria ser a mão. Olha o pé, ninguém vê o pé, mas as mãos, todo mundo vê. Olha como é importante as mãos. Eu queria ser as mãos. Irmãos, todos nós, com os nossos dons, são importantes. Seja o dom que for. Todos os dons vêm de Deus. E se Deus nos deu e distribuiu esses dons, porque todos são importantes. Ir no asilo evangelizar, como os irmãos foram hoje, é tão importante. Vocês que foram lá no asilo e evangelizaram, é tão importante como alguém como eu que estou pregando aqui nessa noite. Não há diferença. O que vocês fizeram no asilo de evangelizar, pregar, cantar louvores lá, é tão importante quanto estar aqui nessa noite pregando. Lá ninguém viu vocês, aqui todo mundo está vendo. Então as pessoas acham que isso aqui é mais importante, e não é. O que vocês fizeram nessa noite, nessa manhã, é tão importante quanto o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Visitar um irmão que está com um problema, um irmão que está no hospital, é tão importante quanto fazer um sermão, uma pregação, um estudo. Limpar a igreja, sustentar financeiramente a obra do Senhor, é tão importante quanto ser pastor. Todos os dons são importantes. Todos aqueles que servem ao Senhor com o seu dom são importantes na igreja. Por isso não despreze o seu dom. Não se ache inferior aos outros pelo dom que você tem, ou pelo fato de não ter um reconhecimento público das pessoas. Ninguém sabe quem limpa a igreja, mas alguém limpa a igreja. E olha a importância. Ninguém sabe de quem está lá fora evangelizando, pregando o evangelho. Mas olha a importância. Ninguém sabe quanto cada um dá aqui nas contribuições financeiras. Mas olha a importância daquele que tem o dom de contribuir e sustentar a obra, os mais abastados. Ninguém sabe nada. Mas todos são importantes para a obra, para o avanço do reino de Deus. Por isso não despreze o dom que há em você. Mesmo que ninguém veja, mesmo que não há uma proeminência de microfone ou de luzes para ti, você não precisa disso. O que nós precisamos é servirmos a Deus de coração, naquilo que Ele colocou em nossas mãos. Sejam as coisas mais simples aos nossos olhos. É tão importante aos olhos de Deus e aos irmãos, quanto qualquer outra função. Imagina, você visitar um irmão que está precisando da tua ajuda, é tão precioso quanto alguém que está ministrando a palavra aqui no microfone. Exercer dom de misericórdia, ninguém está vendo, mas é um dom que é tão importante quanto qualquer outro dom. E Paulo ele vai falar a respeito disso. No versículo 19 ao 23, ele diz assim: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O que muitas vezes passa na cabeça das pessoas: todo mundo quer ser pastor. Mas e aí? Todo mundo vai ser olho? Todo mundo vai ser orelha? Todo mundo vai ser mão? Se todo mundo for a mesma coisa, ou o mesmo dom, como que funciona o corpo? Não, cada um tem o seu dom. Então não existiria o corpo, se todos fossem iguais. É por isso que é uma diversidade de pessoas e serviços na obra de Deus. 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos
são os mais necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também aos que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Da mesma forma que alguns irmãos se achavam inferiores por causa do dom, talvez que não, ninguém sabia o que ele fazia, as coisas que ele fazia, ninguém estava vendo, e a pessoa, ela muitas vezes estava desanimada até por causa disso. Mas o meu dom parece tão pequeno, tão simples. E Paulo fala, não, o seu dom é tão importante como qualquer um outro dom. Mas acontecia o caso ao contrário. Aqueles que eram os olhos, desprezavam os outros. Os que tinham dons proeminentes naquela época, que tinham maior destaque diante da igreja, eles precisavam entender a necessidade que eles tinham também dos outros irmãos, e não pensarem que não precisassem uns dos outros, ou que era melhor do que os outros. Ao contrário, nós devemos compreender que todos os membros são igualmente importantes, e aprendermos a honrar, a valorizar também os que parecem menos dignos. Por um lado, uns se achavam desprezados, do outro lado, uns se achavam melhores. E não, Paulo ele vai mudar tudo esse entendimento e falar, não, todos são importantes, todos têm o Espírito Santo, todos precisam servir a Deus, todos devem manifestar o dom que Deus deu a todos. Nós devemos aprender a honrar e a valorizar todos os irmãos da igreja, porque todos são importantes. Não existe um irmão menos importante, não existe aquele que nós não precisamos. Pelo contrário, se ele é irmão em Cristo, se ele tem o Espírito Santo, ele tem o dom, e se ele tem dom, nós precisamos desse irmão nos ajudar. No versículo 18 diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, como ele quis. Então, tantos aqueles que não se acham importantes, como aqueles que se acham muito importantes, precisam reconhecer que foi Deus quem os colocou nessa posição, que foi Deus quem deu esses dons, que aos olhos de Deus, todos os dons são importantes e necessários para que haja uma igreja saudável. Então todos os irmãos são importantes na igreja, não existe alguém mais importante que o outro, nem outro menos importante que o outro, todos têm a mesma importância, porque todos têm algum tipo de dom. Todos na igreja, até aqueles que parecem menos necessários, são importantes. É só nós observarmos o nosso próprio corpo. Observe a nossa unha. Parece algo que nós não precisamos muito. Unha. O que faremos com uma unha? Talvez pareça algo, sem importância. Mas machuca a unha para você ver o que acontece com o teu corpo. Arranca a tua unha para você ver o que acontece com o teu corpo. Mesmo aquilo que parece ser mais simples, mesmo aquilo que parece ser, sei lá, para que serve? Ele é importante. Ele vai ser usado por Deus e ele vai ajudar a igreja. Assim somos todos nós. Por isso você precisa de entender, irmão, que como igreja você tem dons. E se você tem dons, nós precisamos juntos cooperarmos com a igreja, sermos abençoadores da igreja, ajudarmos uns aos outros, ajudar os irmãos. É Deus quem nos deu dons. E ao não servirmos a igreja, ao não servirmos os irmãos, e nem a sociedade a qual nós estamos inseridos, nós estamos negligenciando o dom que há em nós, e desobedecendo o nosso chamado diante de Deus.
Porque é o mesmo Deus que nos chamou, é o mesmo Deus que nos deu dons, para que nós possamos servir uns aos outros. Vocês lembram quando Deus, o Senhor, distribuiu talentos a 3 servos? Jesus conta essa parábola, que um dia havia um senhor, e esse senhor era muito rico, e ele pega a sua riqueza, os talentos, que eram dinheiro naquela época, um valor muito alto, os seus bens, aquilo que ele tinha de mais importante, e aquele senhor então, ele vai pegar e chamar 3 servos dele, e vai distribuir a sua riqueza para aqueles 3 homens. E o que nós observamos, que um daqueles homens que receberam um talento, a Bíblia diz que ele pegou aquele talento, e ele enterrou o talento que o Senhor tinha dado para ele. Passou-se muito tempo, muitos anos, passou-se a vida inteira daquela pessoa, e um dia aquela pessoa, ela teve que comparecer diante do seu Senhor, para dar uma explicação a respeito daquilo que o Senhor havia dado para ele, do talento. E aquele homem, durante toda a sua vida, ele pegou aquele talento e enterrou. Ele deixou enterrado durante toda a sua vida, até o momento em que ele comparece então diante do seu Senhor. E o Senhor então vai pedir uma explicação para ele. Onde está o talento que eu te entreguei? E aquele homem, o servo, ele diz: eu enterrei. O Senhor então chama ele de servo infiel, mau e negligente. Poderia ter feito várias coisas com o talento, mas preferiu enterrar aquele talento. O Senhor pega aquele servo e o conduz à prisão, onde havia choro e ranger de dentes. Aquele homem que negligenciou o seu talento diante de Deus, que enterrou, que não deu bola, que continuou vivendo a sua vida à parte da igreja, à parte das coisas de Deus. Ele não se preocupou muito enquanto estava em vida, enterrou. Um dia ele teve que prestar contas diante do Senhor, e o Senhor o cobrou por causa disso, e ele foi condenado. Talvez nós devemos analisar muito a nossa vida diante do Senhor, o nosso cristianismo, para poder fazer uma reflexão de que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Será que é um cristianismo verdadeiro? Será que é um cristianismo bíblico? Ou nós estamos seguindo o nosso próprio coração, fazendo as nossas próprias vontades, como aquele homem fez? Ele seguiu o coração dele: eu vou enterrar, e vou curtir, vou continuar, e vamos seguir. No final dá certo, e não deu certo. O Senhor chamou ele, ele tinha uma responsabilidade, e hoje nós como igreja, nós temos responsabilidades. A responsabilidade de cuidar da igreja, de cuidar uns dos outros, de zelarmos uns pelos outros, sendo reuniões, sendo os irmãos. É necessário isso, nós temos um amor, um zelo por aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Se nós temos dons, nós devemos trabalhar para que esses dons cumpram-se na vida de cada um dos irmãos, para que o reino do Senhor cresça, para que a igreja amadureça espiritualmente, para que a igreja se desenvolva neste mundo. Deus espera isso de nós, uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja que manifesta a glória de Deus, não uma igreja religiosa, não uma igreja que frequentam apenas uma reunião. Isso não faz de nós cristãos. Nós devemos viver para Cristo, viver para a unidade com os irmãos. Olha o que diz no versículo 24 ao 26, para nós finalizarmos. Mas
Os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo diz, olha, Deus, Ele distribuiu dons para todos os irmãos. Todos são importantes. Todos devem ser valorizados, honrados em nosso meio. E ninguém desprezado, porque todos têm o seu valor no reino de Deus. E Ele fez isso para que não houvesse divisão em nosso meio, para que não houvesse contendas em nosso meio, brigas entre nós. Por isso todos têm dons. E o que Deus espera então de nós? Que cada um coopere com igual cuidado em favor uns dos outros. Uma vez que todos têm o Espírito Santo, aqueles que foram salvos, todos têm o dom do Espírito, então nós devemos cooperar uns com os outros, ajudar uns aos outros, sermos auxiliadores uns dos outros. A igreja, ela vai além disso. É algo que tem que estar dentro do coração do homem. É algo que nós devemos fazer com amor. Nós não somos forçados. Ninguém é forçado a nada, porque tem que ser de dentro do coração. Servir a Deus é algo que vem de dentro. É algo que flui do Espírito Santo. É algo que vem de dentro para fora. É amar o que Deus fez em nós e o dom que Ele colocou em nós. É amar os irmãos. É você se deleitar nisso, você se alegrar nisso, em poder servir os irmãos, com alegria, sem se tornar um peso para nós, mas é uma alegria, nós podermos ajudar na casa de Deus, ajudar uns aos outros, com o dom que Deus deu a cada um de nós. Deus espera isso de nós, que haja um amor entre nós, uma comunhão entre nós, uma coinonia entre nós, uma unidade entre nós, que nós sejamos unidos como uma família da fé, uma família verdadeira, uma família que ele diz aqui, se com um sofre, todos sofrem com ele. Como nós sofremos com alguém que nós nem conhecemos? Como nós sofremos com alguém que nós não sabemos o que está acontecendo com a vida dele? Muitas vezes temos o nosso cristianismo solitário, distante dos irmãos. Nós não observamos melhor a necessidade uns dos outros. O que nós podemos fazer uns pelos outros nos dons que Deus nos deu. Talvez não vemos os irmãos vindo ao culto e poucos se importam. Talvez nós não observamos que tem irmãos que estão passando luta, por isso que não estão vindo. E nós não visitamos. Você lembra Jesus falando? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava preso, não foi visitar. Mas Senhor, quando isso aconteceu? Quando vocês deixaram de fazer para um dos meus pequeninos. A igreja, ela não é teoria, a igreja é prática. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós realmente nos entregamos e vivemos unidos em um só corpo, como uma igreja verdadeira, amamos, sofremos, nos alegramos. Ou nós não somos a igreja. Ou os dons são colocados para fora e fala, eu vou servir, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ajudar os irmãos, eu vou me comprometer com as coisas de Deus. É de dentro, com amor, com alegria.
É isso que Deus espera de nós. Uma igreja verdadeira, uma igreja que ama, uma igreja que tem sentimentos, uma igreja que observa uns aos outros, que tem relações afetivas uns com os outros, cheio de amor, chama os irmãos pelo nome. Quantos anos de repente tem um irmão aqui dentro, mais de ano, e não sabe o nome do irmão? Nós precisamos sermos a igreja. É isso que Deus espera de nós. Nós já temos os exemplos maus de Corinto. É briga, divisão, um processando o outro, um pegando somente para ele, esquecendo do outro, um se vangloriando, outro diminuindo, um escandalizando o outro. Nós já temos os exemplos maus. Para nós não cometermos os mesmos erros, está agora na hora de nós colocarmos em prática aquilo que Deus espera de nós, que sejamos uma igreja verdadeira. Vamos orar neste momento então. Move nós o teu Espírito, Senhor. Move nós, Deus, com tua vontade, com teu querer. Nessa noite, precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua ajuda, meu Deus. Pede para Deus trazer o entendimento do teu dom. Pede para Deus colocar amor no teu coração, para você aprender a cuidar dos irmãos com o seu dom, a você se importar uns com os outros, a ter igual cuidado uns pelos outros.
que beleza, oh majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Irmãos, e hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E o que significa a ceia do Senhor? Paulo ele vai tratar a ceia do Senhor como um povo unido em torno de Cristo. Mostra para nós que todos nós estamos unidos ao sacrifício de Cristo, que Ele na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, o corpo dele dado naquela cruz pelos nossos pecados, o sangue dele derramado na cruz pelos nossos pecados. É a celebração da unidade de um corpo com Cristo. Então a ceia, ela deve ser celebrada de que forma? A nossa unidade verdadeira entre nós, com relação a nós com Cristo. Como eu sei que o meu relacionamento é verdadeiro com Cristo? Quando o meu relacionamento é verdadeiro com os irmãos. É dessa forma. Nós aqui entre nós, a forma em que nós vivemos, testificamos a nossa vida espiritual com Cristo. Nós não vemos nós com relação a Cristo, mas quando nós olhamos para o nosso relacionamento uns com os outros, o amor uns pelos outros, o comprometimento uns dos outros, nós enxergamos que nós estamos ligados a Cristo. Paulo diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando nós celebramos a ceia, nós mostramos o quê? Que todos nós estamos unidos a Cristo e unidos a cada um dos irmãos. Por isso a importância de todos nós estarmos juntos, de todos nós cooperarmos com os nossos dons, de todos nós amarmos uns aos outros, de todos nós estarmos ligados uns aos outros como ao corpo de Cristo. E nessa noite nós faremos essa celebração dessa grandiosa obra que Deus fez em nós, que Deus colocou este amor em nós, e que nós possamos então, por meio de Cristo, nos unirmos em um corpo, unirmos aos irmãos, manifestar esses dons graciosos que Deus nos deu. Por isso nós vamos fazer agora este momento, é glorificarmos a Cristo, porque isso o que aconteceu, ser igreja, isso é algo que vem de Deus até nós, e que nessa noite façamos essa grande reflexão em nossas vidas,
de realmente querermos sair deste lugar, não da forma que entramos, mas sairmos deste lugar entendendo que fazemos parte do mesmo corpo, fazemos parte do mesmo sangue, fazemos parte da mesma família da fé. E nós vamos agora neste momento darmos graça ao Senhor. E Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É o momento então que nós vamos fazer o exame no nosso coração, e vamos pedir para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor mostre para mim o teu dom, eu preciso, ó Deus, de que o Senhor coloque mais amor no meu coração por este corpo, por estes irmãos. Eu quero, ó Deus, servir cada um dos irmãos com o meu dom. E nós vamos fazer essa reflexão dessa obra de Cristo, porque foi por meio de Cristo que nós recebemos o Espírito Santo e o dom. Vamos fazer agora este momento e analisarmos o nosso coração, para podermos então ceiar.
Senhor, nós te damos graça, porque nós estávamos distantes e o Senhor nos aproximou. Estávamos perdidos e o Senhor nos acolheu e nos colocou em um corpo, no teu corpo. Por isso nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pela tua morte naquela cruz pelos nossos pecados, e por todo o benefício da tua morte, que é nos colocar como igreja aqui neste mundo. Obrigado, ó Deus, por tudo, por cada um dos dons que o Senhor nos deu, por cada obra que o Senhor fez em nosso coração, por cada milagre que o Senhor operou em cada um de nós, de pessoas totalmente, ó Deus, deixadas ao lado, e agora o Senhor nos deu do teu Espírito e dons para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Isso é maravilhoso, ó Deus, porque isso é manifestação que nós recebemos um novo coração. Por isso nós te damos graça. Tudo isso foi fruto da tua obra naquela cruz. Por isso, neste momento, irmãos, nós vamos estar celebrando, ceando, comendo pão e tomando vinho, para glorificar o nome de Cristo. Podem cear. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado por mais um dia ouvirmos a tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito, ó Deus, ter nos dado dons para nós servirmos a tua igreja, servirmos uns aos outros, servir a sociedade a qual nós estamos, ó Deus, incluídos. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor, e pedimos, nos abençoe nessa semana que está se iniciando, que possamos usar, ó Deus, da tua graça, do teu amor sobre nós, para alcançarmos as vidas a qual estão perdidas, Senhor. Use as nossas vidas, através dos dons que o Senhor nos deu, para que muitas vidas possam te conhecer, o teu nome ser glorificado e testemunhado entre os ímpios lá fora, e a tua igreja ser fortalecida em teu amor. Obrigado por tudo, ó Deus, é o que eu oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém, irmãos. Nós estamos encerrados. Que Deus abençoe a todos.